Começa agora o nosso FMT Ponto Ciência. E o jovem cientista de hoje é Murilo Lorenzoni, do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, do Instituto de Linguagem da UFMT. Ele desenvolve uma pesquisa intitulada Minhas Roupas Têm Cultura, o folk na moda contemporânea, que tem por objetivo pesquisar as possíveis relações entre a folk comunicação e a moda contemporânea. Ficou curioso? Então confira com a gente a pesquisa do Murilo agora! Bom, a minha pesquisa ela se inicia buscando um referencial e uma aproximação entre a folk comunicação, que é uma teoria da comunicação, que é defendida por Luiz Beltrão, onde ele cria essa teoria na sua tese de doutorado, que seria a teoria que busca estudar o intercâmbio de informações entre esses grupos que ele chama de marginalizado. Os grupos marginalizados, que Luiz Beltrão divide em três, são os grupos rurais marginalizados, que são as pessoas que moram ainda em áreas afastadas, que ainda vivem e convivem com bastante precariedade. Os grupos rurais, os grupos urbanos marginalizados, eles são os grupos que vivem na cidade, mas ainda assim vivem à margem desse centro urbano. Eles não participam e não interagem ali no centro, nesse convívio e com essa classe hegemônica. E por último, ele define os grupos que são culturalmente marginalizados, que são grupos que convivem nesses dois ambientes, os grupos rurais e urbanos, porém eles também não compartilham de uma cultura hegemônica. E essa cultura, praticada por eles, não teria nenhuma grande representatividade dentro desse universo. Então, esse grupo marginalizado, que também pratica essas ações comunicacionais e que também intercambia informações, e que esse processo a gente vai chamar a partir de agora de folk comunicação, é o que eu estudo e o que eu busco aproximar da moda contemporânea. A moda tem seus mecanismos próprios, suas encenações, o seu mercado, e que por si só ela já segmenta e de certa forma hierarquiza os seus grupos. A folk comunicação, em contrapartida, que nasce desses grupos marginalizados e que não participam das encenações e dos dizeres da moda, ela vem então contra todos esses esforços midiáticos propostos pela moda no contemporâneo. Quando a gente pensa em folk comunicação, a gente também pensa em cultura. Não só em cultura, como em tradição e em folclore. Então, todas as crenças exercidas por esses grupos marginalizados são crenças que permeiam esse imaginário folk. Aqui em Cuiabá nós temos alguns grupos que ainda praticam essas ações e que ainda valorizam essas tradições folclóricas. Por exemplo, os grupos que promovem o siriri e o cururu, e que a gente vai entender então como grupos folk. E essas pessoas que interagem, que agem então nesses ambientes, são entendidos como agentes folk comunicacionais, que são eles que fazem esse intercâmbio de informação. Essa moda que nasce a partir desse festival ou desse grupo do siriri cururu, uma moda proposta por esse grupo marginalizado, que carrega traços da cultura, do tradicional, do folclore, a gente pode entender como uma das aproximações entre o folk e a moda contemporânea. Mas nos é permitido várias outras aproximações. Quando a gente pensa em grupos marginalizados urbanos e a gente entende que o subúrbio, a periferia, é parte então desse grupo marginalizado, quando a gente percebe o funk carioca e todos esses... Tudo que nasce daí, tudo que brota daí desse convívio, seria também uma ação folk comunicacional. Então nós entendemos que as calças que são desenvolvidas para atingir esse público, as funkeiras, ou como a gente conhece popularmente, as piriguetes, são calças, são produtos de moda que a gente entende como moda folk. Porque nasce desse grupo ou nasce para esse grupo que é marginalizado e que isso também ganha espaço na mídia, que é direcionado para a massa
Então a gente tem aí um produto que, ao meu ver, seria um produto folk. Moda é um grupo de elementos que a gente soma e cria um estilo. Esse estilo que a gente interpreta então na minha pesquisa como moda. Esses elementos podem ser o cabelo, o corte do cabelo, a cor do cabelo, acessórios e também o vestuário. Todos esses elementos que criam então esse estilo desse indivíduo. Esse estilo que é interessante a gente pesquisar e entender a sua representação social. Quando a gente pensa em estilo, a gente não pensa em estilo com futilidade. Na verdade, ser um pesquisador de moda é ser alvo de muitas críticas e às vezes de ser mal interpretado, de ser entendido como alguém que pesquisa algo completamente fútil. E a gente entende a moda na minha pesquisa não dessa forma, mas a moda como algo social, global, inserido num contexto muito maior. Então, como a gente entende tudo isso como estilo, o cabelo também é um elemento de moda, nós temos um produto midiático que nasce aí dos mais variados dizeres das mídias, ou seja, das novelas, das celebridades, de pessoas famosas ou de ídolos que são direcionados a uma classe muitas vezes marginalizada e que também brotam e surgem então daí produtos comunicacionais. O corte de cabelo conhecido como moicano, que se popularizou pelo jogador Neymar, é um exemplo de um corte de cabelo que a gente pode chamar de folk. Ele é destinado e foi direcionado às grandes massas. Se a gente hoje vai ao subúrbio, como nós já fomos em alguns bairros aqui periféricos de Cuiabá, nós percebemos que grande parte dos adolescentes e jovens utilizam esse corte de cabelo. Quando nós pensamos em produtos folk gerados a partir dessa massa, popularmente do povo para o povo, eu acho que essa ideia de povo para o povo que ao início era proposta por Luiz Beltrão, ela é uma ideia que hoje no contemporâneo nós precisamos de algumas adaptações para a gente continuar utilizando essa teoria. Luiz Beltrão propõe que todos esses esforços direcionados para essa massa, para esse público, essa audiência marginalizada, seriam então esforços da folcomunicação. Porém, hoje nós assistimos aí uma evolução de produtos que nascem desses grupos e que vão para a mídia e que permeiam em outras classes e vice-versa. A minha pesquisa nesse momento, ela passa por um processo ainda de construção. Nós estamos caminhando agora para uma qualificação, então não é uma fase ainda de conclusão. Mas o que a gente pode perceber até então é que essa moda que a gente propõe nessa pesquisa folk comunicacional, ou essa moda folk, que a gente vai conceituá-la dessa maneira, é uma moda de grande importância e de grande referencialidade. Porque nós vemos que nem tudo que sai dos ateliês ou das grandes semanas de moda é entendido ou é consumido pelo grande público. O acesso a esses produtos de moda hegemônica ou de moda elitizada, se a gente pode chamar assim, ele ainda é muito restrito e ele pertence a uma minoria ainda. A moda que a gente vê na rua, não apenas vestuário, moda, como a gente entende, que carrega um significado e uma representação, ela é muito maior quando a gente permeia esses grupos então, essa massa, essa população maior. Na verdade, nós temos poucos pesquisadores nessa área aqui no estado e, sem dúvida, é uma pesquisa que vai agregar e muito para todos esses pesquisadores que buscam estudar algo relacionado à sociedade, à representação social, à moda mesmo enquanto algo que comunica e à comunicação. Porque nós entendemos que todo elemento, toda forma, possui seu conteúdo. Parabéns pela sua pesquisa, Murilo! E chegou ao fim o nosso FMT Ponto Ciência de hoje. Mas fique tranquilo, porque amanhã a gente volta. Até mais, tchau!